cidade, do porto. Então, isso tem muito a ver com o que eu venho pesquisar lá na frente. Isso já começa a suscitar alguns questionamentos aí. E lembrando que eu tenho aí, sei lá, 19, 20 anos nessa época, né? Então, assim, morando fora de casa, com toda aquela energia, e muitas aulas de campo, e muitas novidades, e muita gente, muita coisa, um turbilhão de emoções aí. Digamos que até esse momento eu ainda não sei bem o que eu estou fazendo na minha vida no curso de gestão ambiental. A gente foi para diversos ambientes naturais da Mata Atlântica, né? Aí é o Salto do Tigre, indo para o Paraty. Quando a gente conheceu o Sambaqui do Guaraguaçu, que a gente andou muitos, muitos quilômetros, tendo que dar 2 passos por segundo com o professor Cerbena, né? Caminhei, cheguei lá, tinha um monte de concha coberto com um monte de árvore. Eu falei, meu Jesus, gente, isso aqui é o Morro do Boi, era só ter me falado que era concha embaixo, né? Mas não, você tem que ir lá e viver aquilo, e ver que aquilo, putz, um sambaqui de 10 mil, 12 mil anos, não sei, posso estar falando besteira, tá, gente? Mas mais ou menos por aí, pensar, começar a entender toda essa lógica de populações nativas, né, que vieram antes da gente, os povos originários, que a gente é só uma cultura ocidental hoje se sobrepujando nesse território, que muita gente construiu muita coisa antes da gente, né? Esse forno aí abandonado já, né? Mas olha o tamanho disso, ter noção dessas coisas. A graduação foi construindo, assim, claro que eu já vinha naquele senso crítico, mas ela foi construindo uma noção de mundo muito importante, na minha opinião, né? Pessoalmente eu vejo isso. Aí, um viveiro de mudas na SPVS, quando a gente foi lá para São Mateus, como é que é o nome dessa cidade? Santa Catarina, onde tem extração de xisto, tá? Uma época também que o xisto voltou a ser um pouquinho comentado aí e tal. Então, a gente teve milhões de experiências de ambientes naturais a ambientes antropizados, indústrias. São Mateus do Sul, né? São Mateus do Sul, é isso mesmo. Eu não sei se foi isso que eu disse, mas São Mateus do Sul. E aí, antes do próximo, com essa foto eu meio que termino assim, a história das aulas de campo. Bem rapidinho, porque eu quero, claro, falar mais da pesquisa lá no fim. Mas para trazer essa linha de raciocínio de que, claro, as aulas expositivas na sala de aula foram sempre muito importantes. Uma coisa assim que era destacável, não sei se continua sendo mais ou menos da mesma forma, mas que a gente trabalhava muito em grupo. E isso, assim, nossa, era terrível. A gente detestava, por um lado, né, que saía briga, tinha os folgados e tal, mas era muito construtivo. E se vocês forem pensar na profissão de todo mundo que está aqui, né? Eu sou gestora ambiental, mas as ciências ambientais aí continuam esse legado, e tanto a agroecologia quanto a geografia também envolvem essa ligação entre os saberes, né? E aí, quando a gente fala saber, pode ser desde técnico quanto uma sacada que algum estudante tem de reconhecer um problema, de saber lidar emocionalmente mais com a situação. Então, assim, foi muito construtivo ter essas relações, de fazer um trabalho que não sou só eu que faço, não é só a Ariane que pega e bota a opinião dela. Você ter que conciliar essas visões, o que cada um quer trazer, foi muito importante, porque eu fui construindo depois ao longo do tempo, né? Então, eu dou um pause aqui na graduação em gestão ambiental para falar que eu fui parar na Alemanha. Puxa, eu comi uma bola aqui que não tem foto, e eu separei tantas fotos e esqueci. Eu vou dar uma pausa nessa imagem de Alemanha para falar de um outro lugar antes, tá? Vocês me perdoem. Que foi quando eu participei do projeto Rondon,
tá? Eu fui com o professor Daniel e com o professor Edmilson, eles já não estão mais no setor litoral, mas eram professores incríveis, e a gente foi para o Projeto Rondon. Pessoal, sabe o que é Projeto Rondon? Deixa eu olhar aqui no Meet. Acho que é bom dar uma explicadinha, né? Pode explicar. O Projeto Rondon, eu acho que não existe mais. Vocês têm notícia? Existe. Existe ainda? Uhum. Existe, mas ele está meio paralisado. É um convênio que o Exército Brasileiro faz com várias instituições, levando acadêmicos para extremos do país aí para conhecer a realidade e participar de alguns trabalhos, né? Isso. Cada edição do Projeto Rondon ele é diferente e é numa região diferente. Ótimo, Paulinho, obrigada. Assim eu também respirei aqui. Bom, é basicamente isso. E a UFPR, há alguns anos, esteve bem ativa, né, no Projeto Rondon, sempre submetendo projetos. Né? Os professores submeteram naquela época, mas existem grupos que se formam nas universidades e submetem para ver se a proposta é aprovada. Eu fui parar no Tocantins, numa cidadezinha chamada Colmeia, e a gente trabalhou por 21 dias lá, de acordo com as demandas que já tinham sido levantadas anteriormente, né? E assim, são sempre lugares de vulnerabilidade social, né? Que, em tese, precisam de uma forcinha para se desenvolver. Então, em muita tese, né, a gente vai levar alguns conhecimentos técnicos e científicos aí. A pegada da UFPR sempre foi muito de gerar o conhecimento e não ter uma política assistencialista, né? Então, a nossa equipe levou diversas frentes para trabalhar com acampamento de assentados, com educação ambiental, com formação de professores, com saúde, mas sempre direcionando, trabalhar e oferecer algo que fosse formativo a essas pessoas, né, aos professores do município, aos comerciantes, aos acampados e etc, né. E é realmente uma pena que eu não tenho as fotos aqui, eu separei várias, daria para contar muito caos lá de Colmeia, mas talvez aí eu consiga, né, me focar mais na pesquisa. Mas foi uma experiência, assim, que foi uma das grandes machadadas que deram na minha cabeça, assim. Sim, eu vim de São Paulo, eu vi muita pobreza, eu fui para Matinhos, eu conheci muita coisa, mas ainda assim é uma outra realidade, é um outro canto do Brasil que eu provavelmente não teria ido se não fosse por essa iniciativa, né, por essa oportunidade. Então, todo esse relato também é um muito obrigada por todas as oportunidades que eu tive na gestão ambiental e durante esse tempo de tantas aulas, de tantas realidades, me construiu muito como pessoa, e o Rondon foi uma dessas, assim, foi conhecer uma cidade que borrifava agrotóxico na escola, que estava sem coleta seletiva, que tinha uma infinidade de igrejas, a cidade era basicamente igreja, uma cidade muito rural, pessoas muito carentes, não só materialmente, mas de atenção, né? A pobreza, ela faz muito isso com a gente, né? A gente falta afeto também, então a gente recebeu muito isso lá, a gente recebeu muita atenção. E aí nos faz questionar também sobre um papel importante da academia, que a gente não entra na academia só para a gente, né? Não é uma construção só nossa, ou não deveria ser só nós. Né? A universidade, ela é um tripé de extensão, pesquisa e ensino, e quando que a gente alcança todo esse tripé? Né? Eu acho que, como alunos, a gente pode pensar isso também. Né? O que eu devolvo? Então, não é só a minha formação acadêmica, eu receber um título lá no fim que talvez, muito talvez, vai dar uma inserção no mercado de trabalho. Mas ela tem que ser uma construção também do indivíduo, né? Nossa, e durante essa nossa construção devolver isso para a sociedade, etc. Então, eu lembro que na quarta-feira passada, a Liliane falou, né, a universidade pública, gratuita e de qualidade,
que foi um slogan que a gente pegou aí por muitos anos, e que é o que a gente almeja. E essa construção passa pela gente, né? Então, também no sentido de aproveitar as oportunidades. Bom, vamos lá. Voltando para essa fotinho aí, que é diferente, geralmente, do que a gente vê por aí. Esse é o cruzamento onde eu vivia, lá na Alemanha, que foi uma oportunidade que eu tive também através da universidade. Eu fui fazer um intercâmbio no curso de geoecologia, hoje me arrependo muito, queria ter ido para o de geografia, mas na época eu fui besta. E fui para lá nesse intercâmbio, porque a UFPR tem uma parceria, um convênio firmado com a Universidade de Karlsruhe, e eu passei um ano da minha vida rachando a cabeça também de outras maneiras, né? No começo de 2010 eu tive em Colmeia, no Tocantins, e em setembro de 2010 eu estava em Karlsruhe, na Alemanha, tá? Então, outras 1000 machadadas aconteceram na minha cabeça, né? Eu nunca tinha saído do país, eu conhecia muito pouco do Brasil, o que eu conhecia foi o que a universidade me proporcionou mesmo, e eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal, assim, do que eu vi na Alemanha, né? Claro, guardada todas as devidas proporções históricas, né? A gente sabe que a gente está falando de Europa, que colonizaram o mundo, que deixou legado em toda parte do mundo desse desenvolvimento todo deles, mas falando da parte boa e da parte destacável que, assim, realmente me afetou, foi uma noção de dignidade que a gente não tinha, que eu não tinha tanto aqui. Então, coisas que poderiam ser muito naturais na Alemanha, para mim eram muito sobrenaturais para mim no Brasil. Um exemplo, andar à noite, sozinha na rua, que eu tinha maior tranquilidade. Então, isso foi algo que me chocou bastante enquanto pessoa, assim, me fez questionar aquela coisa do que direitos que a gente tem, a gente é ser humano. Então, eu vivia com muito pouco dinheiro, eu costumo dizer que eu vivia abaixo da linha da pobreza na Alemanha, porque eles têm um programa de assistência social que ajuda bastante as pessoas vulneráveis, e eles pagam uma quantidade financeira para dar suporte a essas pessoas e conseguem, o governo, né? E geralmente conseguem uma habitação. Eu, com esse montante, eu pagava também o meu alojamento, a minha habitação. Então, assim, era realmente uma vida bem puxadinha, bem no limite do dinheiro, mas eu conseguia dar uns passeios, eu conseguia... eu trabalhava na faculdade, eu conseguia me manter, eu não passei frio no inverno, enfim... Isso me foi um choque cultural no sentido de, poxa, qual que é o mínimo que a gente merece enquanto cidadão, sabe? Tanto que eu tive a oportunidade na universidade foram através dos impostos, né? O que mais que a gente deveria ter e não tem? Digamos que foi nessa linha a reflexão pessoal, né? Indo para algumas coisas mais... dando um close um pouco na área ambiental e trazendo uma curiosidade, eu não sei se alguém já viu essas máquinas por aí. Na foto da esquerda você vê que ela parece aqueles freezers da Coca-Cola que você compra o refrigerante quando você está no hospital, em algum lugar assim que tem aquela máquina que você enfia o dinheiro, né? Mas, na verdade, o dinheiro ali são as embalagens, né? Então... esse como a gente está falando da área ambiental, foi um ponto que chamou muita atenção, né? Então, eu tinha o hábito de juntar várias embalagens num saco preto de lixo, e daí eu ia tipo o Papai Noel para o mercado, com aquelas 2 sacolas de lixo, entre aspas, e aí eu enfiava todas as minhas garrafas, as minhas embalagens nessa máquina, e eu trocava por esse ticketzinho ali, que vale dinheiros. Então, muitas vezes eu ia com embalagens para o mercado, voltava com compras e com troco,
tá? Por quê? Porque já tem um conceito de você pagar pela sua embalagem. Então, se eu ia lá comprar essa garrafa d'água aqui, da Coca, que só produz plástico... Ops, deixa eu voltar aqui, peraí. Então, eu comprava essa garrafa, eu sabia que eu estava pagando, sei lá, 50 centavos pelo líquido e 25 pela garrafa. Quando eu retornava essa garrafa ali na maquininha, dinheiros, né? Então, são exemplos aí de coisas que vão mudando um pouco a nossa percepção, né? Outras coisas muito interessantes de ter vivido na Alemanha, proximidade, por exemplo, com a Floresta Negra, né? Eu morava perto da Floresta Negra, eu tive a oportunidade de conhecer a floresta, e eu lembro até no aula da Liliane, que ela falou, ai, Nani, conte pra gente como é que foi lá na Alemanha. Eu falei, uma floresta de pinos, chata pra caramba. Ficou transtornada comigo, né, Lili? Mas é verdade, quem sai da Mata Atlântica aqui vai lá ver pinos de 2 cores, com a serrapilheira embaixo, aquele bosque aberto, sabe? Então, foi muito legal conhecer esses as diferentes paisagens naturais, ver como eles lidam com tecnologia, indústria, estrutura. Eu morei perto do Reno, então eu via a navegação ali, bem importante. Eu tive conhecimento de... Alemão é um povo que protesta bastante, sabe? Eles são muito fortes na luta contra a energia nuclear, então você via pelas ruas, às vezes aquele cartaz de energia atômica, não, obrigada. Eu soube que aconteceram ali, perto da minha casa, manifestações contra, bloqueando a linha férrea que transportava lixo nuclear, manifestações com dança, as pessoas dançavam parando o trilho do trem. Então, assim, vejam que, né, eu fui construindo aí um senso crítico muito forte por tudo que foi passando, né? Eu trabalhei num laboratório de química, meu Deus do céu, mexendo em umas máquinas que eu não entendia nada, trabalhei com cristalização de proteína, enfim. Lá para os finalmente do curso, quando eu voltei ao Brasil, a professora Liliane ali no meio da foto, não sei se vocês estão vendo, a gente trabalhou, era 2012, não sei se vocês vão se lembrar, mas 2012 foi o ano da mudança do Código Florestal. Então, ali, ó, o cartaz na foto, né, Veta Dilma. A gente, nossa, queria ver o capeta, mas não queria ver a Dilma naquela época, eu acho, né? A gente materializou na figura dela e a gente nem sabia o que viria anos depois, né? Mas tá, a gente fez um trabalho muito legal que foi, assim, para contar como nosso estágio, digamos assim, né? Foi um voluntariado acadêmico que a gente montou ali um documento com as demandas do litoral do Paraná para Rio+20. Então, a gente elencou coisas não só ambientais, mas ligadas ao social e etc., para que a gente pudesse entregar para aquele senhor ali, de camisa branca, que está na foto com a gente, que era o deputado Sheida, que ele fez uma via sacra aí pelo estado do Paraná, colhendo em audiências públicas as tais demandas que ele levaria do Paraná para Rio+20, né? Aconteceu que a gente foi para Rio+20, além de tudo, e a gente teve a oportunidade de entregar esse documento para a equipe da Marina Silva. Aí, tá? Foi uma experiência também muito legal, e já nos finalmente da gestão ambiental, deu um pouco de noção do que a gente ia querer fazer da vida, eu acho, né? Aquela fotinha ali embaixo é um dos protestos, assim, das manifestações, participar da Rio+20, gente, foi incrível. Até depois, se a Liliane quiser comentar mais, né? Eu trabalhei como voluntária lá no Rio Centro, onde realmente aconteceu a Rio+20, onde tinham os engravatados, né? E também rolava em paralelo a chamada Cúpula dos Povos, que é o evento real oficial do povão, né? Enquanto os engravatados estavam lá no Rio Centro, no ar-condicionado, debatendo, não muito diferente do que foi agora em Glasgow, né?
na COP26, mas debatendo, e o povo na rua tentando, né, pedir alguma coisa, reclamar os seus direitos aí. Então, essa convivência na cúpula dos povos, eu diria para vocês que ainda foi melhor do que ter participado como voluntária lá dentro da Rio+20 mesmo. Porque a gente viu gente de tudo quanto foi canto da América Latina, sabe? Argentino, chileno, boliviano, muita gente engajada trazendo as suas demandas. Deixa eu ver se tem mais uma aqui, ó. Esse aí é um cartaz do povo argentino, né? Gritando contra a mineração. Isso era o governo da Cristina ainda, né? E, finalmente, só uma fotinho bonita para dizer que a gente terminou o curso numa vibe muito legal, conhecendo a Guarda do Embaú, unidades de proteção, unidades de conservação, de proteção integral, de uso sustentável, e dando finalmente aí, né, uma pausa, né, digamos assim, nesses anos todos. Aqui, eu não comentei ainda de uma situação emblemática durante a minha graduação. Eu falei para vocês, né, um monte de aulas, em algum momento ali, eu ainda não tinha me achado, né? A gestão ambiental era um curso em que as pessoas iam parar porque elas não tinham conseguido o curso que elas queriam, né? Digamos assim. E eu, particularmente, queria ter feito artes cênicas, viu, gente? Então, assim, eu estava muito longe do que eu, digamos assim, queria muito ter feito. Mas eu já tinha todo aquele senso crítico, toda aquela indignação ambientalista, digamos assim, né? Isso também porque eu não comentei da ZIST, que também foram muito importantes, assim, eu revi o meu... Liliane, ainda tem o memorial no fim do curso para contar as ISTs e o projeto de aprendizagem? Tem, sim. Tem. Uhum. Eu recuperei o meu memorial, dei uma lida ali nas ISTs que eu fiz, que foram bem importantes, assim, como elas foram se encaixando uma na outra e trazendo mais bagagem, assim, sabe? Eu lembro IST de bioética, que foi muito forte para mim, um de crimes ambientais. Então, assim, toda a construção da graduação, mas que eu não estava entendendo ainda para onde eu ia, sabe? Tipo, passava a disciplina de tratamento de efluentes, disso, daquilo. Ai, não é minha praia, não gosto disso. O meio ambiente urbano e rural que a gente tinha, ou Mata Atlântica, que a gente caminhou muito pelo litoral, se encontrou assim com as paisagens, com as especificidades, a complexidade, e aquilo foi assim me alimentando, mas eu ainda não tinha, assim, digamos, entendido, né, o que eu queria. Tá, vamos voltar lá no ano de 2008, vocês, não sei se vocês conhecem, Xerox, fotocópias, né, a gente usava isso ainda em 2008, não tinha nem o e-mail da turma ainda, que foi um advento moderno aí por muito tempo, né? Então, os textos de aula, essas coisas, tudo ficavam numa papelaria ali perto da faculdade, e que a gente ia lá tirar as cópias. E um belo dia eu cheguei na papelaria para pegar alguma coisa, e eu encontrei Dona Liliane, descabelada, tirando cópia do EIA Rima do Porto de Pontal. Sim, vocês sabiam que a gente tinha falado de impactos no litoral do Paraná, né? Então, a minha história começa lá nos idos de 2008, encontrando a professora Liliane, indignadíssimo, e esse EIA, e agora que a gente fica sabendo, e audiência pública, e eu tive uma aula ali de 5 minutos sobre avaliação de impacto, licenciamento, tudo na velocidade 500, que a professora Liliane tinha naquela época, né? Ele não sei se ainda está assim tão rapidinha para contar as coisas, mas foi assim, uma enxurrada de coisas e eu voltei para casa, não sei nem se eu tirei as cópias naquele dia, né? Eu voltei para casa refletindo assim, bagunçada, e aí começou a saga dos empreendimentos no litoral do Paraná, né? Então,
A gente participou de uma audiência pública no Porto, que ocorreu logo na sequência. Foi uma audiência muito emblemática, eu acho que quem participou daquela audiência lembra até hoje, assim, porque a gente foi com muitos estudantes da graduação, né, das graduações do nosso campus de Matinhos, lá para a Associação Banestado, participar da audiência. Daqui a pouco tinha gente demais que não cabia no espaço, né, a organização da audiência quis fechar e não podia, o Ministério Público teve que intervir, e assim, foi uma novela de gente batendo boca, e a apresentação do empreendimento era travada, e assim, gente, em alguns momentos a gente achou que ia apanhar lá, de verdade, assim. Então, quando você entrava na sala da audiência, você via todos aqueles cartazes com a mesma fonte, com a mesma impressão, sabe? Que foram feitas na mesma gráfica, apoiando o Porto, com argumentos diversos. Você via uma gente mobilizada para o apoio daquele empreendimento. E a gente era tido como os estudantes, os ambientalistas chatos, os que vinham para o litoral só para, como a gente ouviu, só para comer camarão, né? E foi uma experiência assim que, né, já foi marcante. Depois disso, a gente foi se engajando, eu e mais algumas pessoas, alguns colegas, incluindo a professora Liliane, que era muito a cabeça disso, né? Por algum tempo, a gente tinha lá o que a gente chamava de NEA, que era Núcleo de Estudos Ambientais, que a gente fez trabalhos para levar para evento, começando a girar em torno do Porto, né? Então, eu trabalhei lá com os impactos do Porto de Paranaguá, na cidade, a minha colega com os impactos no turismo, a outra nas unidades de conservação, e a gente foi montando ali um grupo que começou a acompanhar esses empreendimentos mais de perto. Vieram a Subsea 7, depois de uns anos vieram outros, e essa temática dos grandes empreendimentos no litoral do Paraná virou realmente uma coisa, né? Um ente ali na minha vida. Então, eu estava sempre girando em torno disso. Então, lá em 2012, já nessa época aí dessa foto, que a gente está parado nesse ponto, eu tive que fazer o TCC, né? Concluí o meu curso, meu projeto de aprendizagem tinha ido e vindo, né? Nos anos da graduação, naquele limbo de não é bem isso, não sei o que eu faço. Vamos concluir o curso e vamos trabalhar com o quê? Com isso que você realmente se interessa, com quem você vem se debruçando, que era a questão dos grandes empreendimentos no litoral, mas a gente ainda não chamava disso, né? E aí, ai, que feio que ficou, mas tudo bem. Essa é a minha capinha xixelenta do meu TCC, que o título foi Análise de Conflito Socioambiental, no caso Pontal do Pré-Sal. Porque eu me incomodava muito com toda a cena que se fazia a respeito da coisa, né? A gente passa, os empreendimentos passam por avaliação de impacto, por licenciamento, mas tem todo um bastidor que ocorre quando da instalação desses empreendimentos que influencia muito no processo e que a gente, às vezes, não se dá conta, né? A gente se apega. Claro que a gente tem que se apegar aos problemas científicos e técnicos, mas a gente não via isso como um movimento não natural, mas comum, que não acontecia só no litoral do Paraná, né? Então, o meu TCC foi a respeito... Foi um catadão, né, minha gente? Vocês sabem, TCC, a gente faz o que pode com o que tem ali no momento, né? Com a condição, assim, de bagagem mesmo que a gente tem. Então, eu comecei a tentar entender que tinha um contexto muito maior de escala, que não é só no litoral do Paraná que esses projetos de desenvolvimento vêm bater na porta, né? Eu fui ler um pouco de sociologia ambiental, de ecologia política, então, Ulrich Beck, Anthony Giddens,
o Bauman entrou na roda, eu trouxe Morin, eu trouxe um monte de gente para conversar. E o Milton Santos, claro, muito importante, para falar da globalização e etc., para entender que o que ocorre aqui na escala do litoral do Paraná ocorre em outros lugares. É o jogo de xadrez do capitalismo que vai comendo as pecinhas. E quando, digamos, não tem mais pecinha, ele inventa peças novas. Né? Então, a tal da modernidade reflexiva, a gente tem a modernidade que vai... vai gerando outros problemas, né? Então, digamos que a era da modernidade vem mitigar vários problemas aí que a gente tinha e surge como uma salvação, a tecnologia, e aí a gente pega e olha e fala, não, mas isso também está produzindo, né, novos problemas, novos conflitos. Então, o Porto Pontal, ele é muito estratégico, porque ele viu ali a vocação natural, digamos assim, né, a questão do calado, e viu ali uma oportunidade. Só que essa história já se arrasta há muito tempo, quando as terras foram doadas para a família. Quando você vê uma Subsea 7 tentando se instalar no litoral do Paraná, que é uma empresa que trabalha totalmente na área do pré-sal, offshore, né? Eles são uma empresa que fazem a maquinaria para a extração de petróleo offshore, né? Então, aqueles tubos gigantes, navios e etc. Então, o que a Subsea quer em Pontal do Paraná? Né? Se a gente pensa, por exemplo, que a gente tem lá Macaé, o estado do Rio de Janeiro, muito forte no petróleo e tal, por que a gente vai tirar os tubos que são produzidos lá em Minas Gerais, trazer para Pontal do Paraná para soldar eles e embarcar, sabe? Então, assim, tem uma justificativa técnica, mas tem toda uma conformação econômica, social, de outras escalas por trás disso, né? Então, as minhas leituras foram muito nesse sentido. E aí eu vim contrastar essa realidade que não é só do litoral do Paraná, em certa medida, com o discurso que vinha sendo feito, né? Então, o que vocês estão vendo aí no slide é um folheto da Ciapar, a gente já comentou da Ciapar aqui na semana passada, né? As meninas, a Liliane, eu acho que a Dani comentou da Ciapar, né? Que é uma associação comercial, industrial e agropecuária de Pontal do Paraná, eu acho, do Paraná. De Pontal do Paraná. Então, assim, comerciantes, quem tem algum recurso econômico, né, bem dizer, que está aí associado. E um discurso muito forte de pró-desenvolvimento, como vocês estão vendo ali, né? O emprego, o desenvolvimento como um mote, como a grande justificativa para esses empreendimentos. Quando eu falei lá da audiência pública, a gente escutava, eu estou aqui desde 96 e me prometem esse porto. Eu cheguei aqui em 2000 por causa que esse porto ia sair e etc. Né? Assim como é a ponte de Guaratuba, por exemplo. Né? Projetos que, quando eles vierem, aí sim o litoral do Paraná vai ficar bom. Né? Ele não é bom agora. Claro que não sou eu que estou dizendo isso, né, gente? Estou aqui com o meu sarcasmo. Mas esse é o discurso. O litoral do Paraná ele dependeria desses grandes projetos de desenvolvimento para se tornar um lugar bom, porque ele, né, não falta emprego, falta estrutura, e assim, às vezes não vendo diversos outros fatores que estão envolvidos aí. Para finalizar sobre esse trabalho, né, eu analisei um folheto que eles distribuíam, né, que a Ciapar distribuiu, que era uma página 4, assim, com o discurso deles, né, o que eles achavam. Então, eles achincalhavam, assim, ofendiam até os promotores que atuavam no caso na época, que entraram com uma ação civil pública contra o IAP e contra o IBAMA e contra esses empreendimentos que eu citei até agora, né, o Porto Pontal e a Subsea,
E, claro, a ação civil pública é embasada em pontos negativos dos EIAs, em disparates em relação à localidade, à área que tanto que ia se ocupar, etc. Então, uma ação civil pública contrariando, né, esses empreendimentos, a instalação deles, questionando os licenciamentos ambientais, que é o processo que está por trás disso tudo. E eu analisei esse discurso da CIAPAR, né? Então, olha, e é isso se ligando ao que eu comentei com vocês aqui, a uma escala maior de outras coisas que vão acontecendo por aí, que não é novidade do litoral do Paraná, essa tentativa de exploração, essa dicotomia de desenvolvimento versus natureza, né? O problema do litoral do Paraná, entre outras coisas, na boca de muita gente, são a quantidade de unidade de conservação, né? Mas e aí, quando chega um empreendimento desse, que ele bate na sua porta e pede para entrar, que ele vai aumentar a população absurdamente, né, que vai além de qualquer estimativa de crescimento populacional, que vai pressionar os serviços de saúde, serviços de educação, saneamento e etc. Então, assim, o rapaz lá que falou que veio para o litoral do Paraná por causa do porto, mas quem veio para o litoral do Paraná buscando qualidade de vida, quem sempre esteve no litoral do Paraná, né? E os caiçaras, e os pescadores que estão sempre tendo que recuar porque um empreendimento chega aqui, uma expansão imobiliária chega lá e eles vão sendo levados para longe do mar, por exemplo. Lá no caso do Maciel, que a gente comentou na semana passada, né, que a Érica fez um trabalho bem importante lá, uma população que está ali desde o século XVIII, se eu não me engano, eu estive lá numa aula de campo conversando, e você vê que eles estão acuados porque foram cercando as áreas deles, né, que o porto foi chegando, foi tomando as terras que, entre aspas, são deles, né, porque tinham sido doadas, etc. Então, a gente vê uma movimentação em cima de um discurso muito hegemônico, né, que é o discurso do emprego, do desenvolvimento, é o que vai parar na mídia muito forte, e não, às vezes não por maldade, né? O que eu quero considerar assim, que falta muito para a gente entender esse processo, né? Quando eu comecei com essa história toda, licenciamento ambiental e avaliação de impacto, eu me revoltava com a situação, mas eu também tinha, às vezes, dificuldade de entender o próprio processo, né? Então, tendo feito esse TCC, que foi o meu primeiro, assim, trabalho sobre o tema, tipo, discurso que se faz aqui, né, pró-empreendimento versus situações que a gente já tem posta, que são recorrentes, né, que é uma situação mundial, né, que ocorre em vários lugares do mundo. Então, esse foi o meu primeiro contato, né, foi o primeiro trabalho que eu fiz sobre isso, e já abriu demais a minha cabeça. Aqui, eu trouxe essa imagem, essa é a imagem de um jornal da época, né? Que aí a gente começa a trazer assim, o que esse trabalho já me ajudou a entender, assim, sem que eu quisesse. Uma coisa chamada chantagem locacional, que, se eu não me engano, é o Axelrad que fala isso, gente? O Hasber e o Axelrad também fala. Né? Os geógrafos. Isso. Então, é um conceito que o Hasber e o Axelrad trazem, né? O Hasber é geógrafo lá do Rio, se não me engano, está na UFRJ, né? Algo assim. E o Axelrad, eu não lembro onde ele... Também. Também? Os dois. Uhum. O Axelrad mais para ecologia política, digamos assim, né? E eles trazem isso. Tem a ver com o processo de desterritorialização, né? Que o Hasber fala, exatamente. Então, assim, falando da chantagem locacional,
eu não sei o quanto vocês sabem da Subsi, porque já é bem passado, assim, né? O licenciamento foi lá em 2009, depois foi cancelado, mas pegava toda a área ali do Guaraguaçu, né? Era uma área muito grande, tanto é que os instrumentos de ordenamento se adaptaram um pouco a essa demanda na época, e era uma coisa muito assim, tá bom, vocês não querem, então a gente está indo para o Rio. E foi isso que essa reportagem aí fala, né? Então, eu já tive contato com isso naquela época, talvez não soubesse o nome, né? Mas a gente já via isso muito forte. Então, sempre esse discurso do emprego e, olha, sabe, vai rolar um emprego. Se não for aqui no litoral do Paraná, vai ser em outro lugar. Né? E isso endossa muito o discurso, né? Ele reforça muito esse discurso pressionando pró-empreendimentos. Uma outra situação que a gente se deparou são que, claro, que com o tempo a gente vai amadurecendo, né? Mas as idas e vindas da governança, né? Então, essa aí é uma reportagem que não está mais disponível no Correio do Litoral há muitos anos, mas na época eu salvava em PDF, né? Então eu tenho aí essa foto que foi uma apresentação que o Beto Richa, que era governador na época, foi fazer em São Paulo, vendendo literalmente Pontal do Pré-Sal, porque tinha uma perspectiva de saírem diversos empreendimentos. Pontal do Paraná ia ser um condomínio de indústrias, já se falava nisso, né? Porque subsia o porto, aí em breve vem a questão da estrada, outros empreendimentos ali, a Tequinte, a Melport, a Odebrecht. Então, poxa, Pontal do Paraná ia virar Pontal do Pré-Sal, né? Ok, isso foi meu TCC em 2012, e aí eu subi a serra e fui fazer uma especialização na geografia, que foi como eu fui parar na geografia, né? E aí esse é um resultado um dos resultados do meu trabalho, que eu, né, agora sob outra orientação, de um professor diferente, tive contato com algumas outras coisas e eu acabei delimitando o meu trabalho de conclusão da especialização, que foi em análise ambiental, né, para esse caso de novo. Eu queria continuar trabalhando com o Pontal do Paraná e aquela bateção de cabeça de o que fazer, tá? Se algum de vocês não tem esse sofrimento de pensar o que vai fazer, vocês me perdoem, tá? Mas eu acho que 99,8% das pessoas passam por esse sofrimento, e ele me acompanhou há muito tempo, né? Você tem muitas ideias na cabeça e você tem que concretizar isso num trabalho acadêmico. Isso às vezes começa a ser um dilema. Já tinha a experiência do TCC, né? E fui fazer a minha monografia, que depois virou esse artigo aí publicado na revista Geografar. E aí é um gancho de algo que eu já falei aqui para vocês, que como é que funciona mesmo esse troço de licenciamento? Porque eu tive contato ali com uma associação de mulheres, o pessoal da Ilha do Mel que lutava contra, né? A gente viu o discurso da CIAPAR, a gente participou de audiência pública, a gente teve contato com o EIA-RIMA, né? A gente estudou os EIA-RIMAs, os TRs. Não, nessa época ainda o TR não, mas enfim, a gente estudava muitas etapas do processo, mas eu realmente não sabia, assim, tipo, como é que ele se materializa, o tal do licenciamento ambiental, né? E a definição de licenciamento ambiental é de um procedimento jurídico-administrativo, né? Ele está ali sacramentado por leis e resoluções CONAMA, né? Ele tem as normativas dele. E como é que acaba funcionando isso, entre aspas, na prática? Então, por ocasião de outra situação intempestuosa que rolou no litoral do Paraná, que foi a reativação da Tequinte, né? A Dani, se eu não me engano, trouxe uma foto lá da plataforma que estava lá na Tequinte até esses tempos, não sei se está ainda, que era o passivo ambiental, que na época a Tequinte voltou a funcionar. Bom, voltando um pouquinho mais, desculpa, gente. A Tequinte ela tinha sido instalada, primeiramente, na década de 80, antes
das normativas de licenciamento ambiental, né? Então, ela se instalou ali, não precisou passar por nenhum processo. Quando, em 2011, 10, 11, estava ainda no boom do pré-sal, as empresas lá do Eike Batista precisavam, contrataram a Tequinte para construir 2 jaquetas, que chamam-se jaquetas, né, as estruturas marítimas lá do pré-sal. E isso fez a Tequinte pleitear a reativação do seu empreendimento e não passou por um processo de licenciamento ambiental completo, né, que é o processo mais demorado, que envolve o EIA-RIMA, uma série de estudos que a gente chama, por chamar de licenciamento ambiental completo, eu vou me resguardar a dizer completo, né? Não vou ficar aqui explicando, mas era um licenciamento trifásico, ou seja, tem uma licença prévia, vai para o estudo de impacto, audiência pública, tem todo um trâmite mais robusto. A Tequinte falou, bom, mas eu já estava aqui antes, a área já estava desmatada, a gente já tinha aqui algumas instalações. E o que investigar esse processo me mostrou? Me mostrou o puxadinho do licenciamento ambiental, que depois o professor Sanches, ele tem... Ju, se você estiver ativa aí, você se lembra desse termo? O professor Sanches, ele do puxadinho do licenciamento, sabe? Que vai trazendo mais um pedacinho, mais um pedacinho. Puxa, eu não me lembro do termo que ele usou. Desculpa, gente, a gente vai ficar devendo o termo, mas ele traz essa situação que, poxa, a gente observou aqui no caso da Tequinte e que ocorre em outros projetos, em outros processos de licenciamento. Nani, só, Lília aqui, só exemplificando que o caso do Porto de Pontal era a mesma coisa. A princípio, estava amparado no decreto do presidente Lula, de 2008, que o porto privado só pode existir quando o dono do porto detém toda a cadeia produtiva. E aí a gente ficava questionando, tá, e qual que é a cadeia produtiva do João Carlos Ribeiro? E daí, lá pelas tantas, a gente descobre que no meio do licenciamento tem granéis líquidos. Isso! Ou seja, como é que estão licenciando um negócio e, na verdade, outro. Na verdade, o termo é esse aí, puxadinho do licenciamento. Na falta de um termo técnico bonito, é o puxadinho do licenciamento, realmente. E essa questão dos granéis líquidos, Lili, eu lembro que ela aparecia no EIA, assim, no futuro, talvez... Uma linha. No futuro, talvez a gente expanda para isso, mas aí é outro projeto. Né? O porto ele era prometido com um porto limpo, que só containers e etc. Né? Mas voltando à Tequinte, né? A história dela era essa aí, de que eu já estava instalada aqui, já tenho passivo, não precisa, né, de grandes licenciamentos, só me dá o licenciamento aqui, que a gente vai, assim, reformar ali para os funcionários. E assim, gente, eu fui até o IAP, eu peguei as pastas e pastas. Vocês me enxergam ou vocês enxergam só a minha tela? Enxergamos. Eu estou gesticulando aqui, então, assim, calhamaço, sabe, gente? Pilhas, assim, ó. Você abre o processo e vai lendo. Aí você lê o ofício que deu entrada, você vai vendo cada papelzinho daquele montante enorme para tentar entender as idas e vindas desse processo. O que a gente foi entendendo, né? Além desse puxadinho que eu já falei, um puxadinho na foto aí vocês veem uma estrutura mais sólida ali no meio, retangular, não sei se vocês conseguem enxergar. Provavelmente ali devia ter alguma estrutura anterior, e aí era assim, a gente vai precisar só fazer uma reforma aqui, a gente vai precisar só reativar o sistema de coleta. Agora, a gente vai precisar montar mais essa estrutura aqui. Então, aos pouquinhos, o processo que era
a gente só não vai acontecer nada, a gente só vai usar a área de novo. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E nisso, um licenciamento engavetou no outro, né? Então, eles fizeram um pedido de licenciamento para uma coisa, alguns anos depois eles já fizeram para outra. Nessas idas e vindas de, a gente vai expandir 35 metros aqui, tantos metros ali, a gente passa dessa área aí, ó. A área da Tequinte em 2002, a área da Tequinte em 2014, né? Tem um sombreamento ali, porque deve ser da foto mais atual, vocês veem pelas caixinhas ali do lado, tá? Diferença de 2002 para 2014. Então, olha o avanço sobre a praia, olha o processo de erosão ali, sabe? Então, o puxadinho do licenciamento ambiental ficou muito claro nesse trabalho da Tequinte, que não contou com licenciamento completo, robusto, foram alguns estudos aqui, um plano de controle ambiental, tudo muito, muito tranquilo, assim, não parecia que eles iam começar a erguer plataformas ali, sabe? Um navio que foi reparado ali recentemente, né? Então, a gente foi vendo que havia uma distância muito grande do processo administrativo, jurídico, para aquilo que tinha que realmente ser debatido, sabe? Então, as questões técnicas e tal, pareciam que elas não apareciam tanto no processo. Era só um processo que era burocrático, moroso, mas que ia caminhando paulatinamente e que em algum ponto lá na frente ia dar certo. Entre aspas, deu certo, né? Porque o licenciamento saiu, construíram-se as jaquetas, o Wake faliu, a jaqueta ficou lá, Pontal do Sul, principalmente, se preparou e construiu restaurante, lavanderia, não sei o quê, para receber aquele boom de pessoas que daqui a pouco não estava mais lá, mas que a Tequinte está lá, está funcionando, você conversa com as pessoas, você vê a diferença de antes da Tequinte ativada para depois, as relações sociais, as pessoas, os crimes, né? Então, assim, já teve um legado muito forte, já teve um passivo muito forte. E a gente ainda destaca nesse trabalho uma questão que é muito recente de ser discutida nos licenciamentos ambientais, que é a fase da desativação, né? Então tá, e agora? O Wake faliu, não vai mais entregar, essa estrutura ficou lá, ao léu, um passivo ambiental gigante. Quem que se responsabiliza por isso? Né? Os empreendimentos, esses, assim, eles têm muito um prazo, né? Porque ele foi reativado ali em função de um projeto, de uma demanda, e não se sabe se depois virão outras. Então, assim, tá bom, a gente faz todo esse estardalhaço, a gente muda a cidade inteira, daqui a pouco o projeto vai embora. E que foi o que aconteceu, né? Deu assim, uma amostra grátis para a população ali do entorno de o que acontece, né? Beleza. Um segundinho só. Então, eu trabalhei com isso na especialização e não cansei, né, gente? Eu não cansei, eu não sei por que eu não cansei. E eu fui fazer um mestrado na geografia. Então, aí começa outra saga, né? Acho que vale a pena comentar que eu passei pelo mestrado aí do programa de Matinhos, Desenvolvimento Territorial Sustentável, fiquei aí um semestre, foi muito bom voltar para casa, ter uma noção assim interdisciplinar muito forte de novo, porque a gente vai se fechando em algumas caixinhas e a área ambiental não te permite isso, né? Se você quiser ter uma noção crítica e interessante da realidade, é bom estar sempre em contato com outros que não pensam igualzinho, né? Que sabem de outras matérias, digamos assim, né? Sabe de outras coisas. E aí eu fui parar na geografia para trabalhar ainda com a questão dos empreendimentos e tal. Mas o que eu faço agora, né? A gente estava muito latente a questão dos impactos cumulativos, né? Enfim, de todos esses empreendimentos. Eu trabalhei bastante tempo com isso. Nadei e morri na praia, né? Eu fui engessada ali por uma estrutura de
metodologias e etc., muita literatura, sempre literatura estrangeira, né? A área de avaliação de impacto, ela está muito mais desenvolvida, digamos assim, em outros lugares, mas pensando na avaliação de impacto no que ela é, como ela se conformou ao passar do tempo, né, na caixinha da avaliação de impacto, dentro do processo de licenciamento. Então, assim, não numa perspectiva que talvez a gente queira discutir aqui nessa manhã, né, não numa perspectiva de um desenvolvimento baseado no tripé, realmente, de ambiente social e econômico, não num desenvolvimento, né, como liberdade. A gente está naquela caixinha da avaliação de impacto do marketing verde, né, de pintar as coisas de verde, de dizer que estamos sendo sustentáveis, né? E aí eu nadei, eu literalmente morri na praia com esse tema da avaliação de impactos cumulativos. Me frustrou muito, me levou para uma área de discussão que não era exatamente o que eu queria, digamos assim. Na mesma época, eu estava trabalhando num outro projeto em paralelo, que desenvolvia uma metodologia de manejo adaptativo para unidades de conservação, né? E aí, trabalhando com as áreas protegidas no litoral do Paraná, comecei a entrar, e esses dois temas eles foram se fundindo um pouco na minha cabeça, e sendo o litoral do Paraná aí um remanescente importantíssimo de Mata Atlântica, hotspot, sítio Ramsar, enfim, 86% do território do litoral do Paraná é coberto por unidades de conservação em vários graus de implementação, né, diferentes excelências, digamos assim, mas todo coberto, né? Então, assim, a gente não consegue, não é possível você dizer que o litoral do Paraná é irrelevante do ponto de vista de biodiversidade, né? Então, eu juntei um pouco essas duas coisas, tipo, a conservação da natureza a gente não discute isso com o litoral do Paraná, assim como a gente não discute a presença de quilombolas, de caiçaras, de populações tradicionais, né? Então, assim, e agora? Como é que uma coisa se relaciona com a outra? E aí foi isso que eu fui investigar, tá? Esse é um artigo que, em breve, vai ser publicado aí pela revista do MAD, então, quem tiver interesse, logo menos pode ler. Mas eu vou dar uma palhinha do que aconteceu, né? Então, a gente tem aí esse mapinha do litoral do Paraná, e eu elenquei todos esses projetos relacionados à estrutura, desenvolvimento no litoral. Então, tem lá a estrada lá em Antonina, 340, a expansão ali do Porto de Antonina, reforma, alguma coisa assim, temos o Imbocuí, temos ali o item D, se vocês verem, parecem umas letrinhas os polígonos em laranjas, que são os novos piers para uma expansão ali da APA, no Porto de Paranaguá. Então, são 3 piers para receber granéis líquidos, e depois tem um complexo náutico que vai receber turista, e vai ter restaurante, vai ter uma mega estrutura. A gente tem ali o que eu não vou lembrar quem que é exatamente, mas tá. É a expansão do Porto de Paranaguá mesmo, eu acho, se eu não me engano. O F ali é a área da Subsi, tá, gente? Essa área do terreno que eles pretendiam se instalar, dizendo, claro, que só iam ter cobertura, né? Só iam utilizar um percentual da área, que era super baixíssimo, mas essa área que eles estavam licenciando, né? E ali, GHI são Porto Pontal, Melport e Odebrecht, e o J ali, a faixa de infraestrutura. Então, o que eu fiz? Eu fui checar a abordagem das unidades de conservação dentro desses processos. E o que eu utilizei? Eu utilizei os termos de referência e eu usei a RIMA. Então, essa tabelinha que vocês têm aí à direita
foi um roteiro que eu montei, né, de o que eram aspectos relevantes a se pensar com relação às unidades de conservação, o que essa figura em si, essa especificamente, é do TR, né, dos termos de referência, mas era uma similar a respeito dos EIA-RIMAs. E eu fui consultando cada TR, cada EIA-RIMA e respondendo as minhas perguntas, se eram contemplados ou não. Né? Então, aí dos TRs, a gente vê em verde o que foi contemplado, em vermelho o que não, e essa coluna cinza foi do TR da Odebrecht, que a gente nunca encontrou. E a gente não foi só eu. A colega Érica, por exemplo, foi atrás desse estudo também, não encontra no IAP, não encontra no Ministério Público, e segundo o IAT agora, né, não é mais IAP, segundo o IAT, eles não sabem onde foi parar o volume daquele processo de licenciamento que constava o TR. Né? Então, isso também já nos dá algumas dicas, né, de como é esse processo. Enfim, que conclusão cheguei? Analisando tanto os TRs, os termos de referência, quanto os estudos de impacto ambiental. A gente bate no empreendedor, tem que bater mesmo, porque ele é o cara do dinheiro, né? Mas, e os TRs? Sabe, os TRs eram piores que os EIAs. Por quê? Porque, pensem, gente, num processo que é protocolar, que é burocrático, você vai ficar fazendo coisa que você não precisa? Quando você tem um trabalho para entregar no fim do semestre, o trabalho é sobre A e B, você vai ficar trazendo C? Ai, não precisa, não é isso que eu preciso agora, não vou ganhar nada com isso. Então, é uma lógica honesta até, se a gente for pensar, né? Se o termo de referência não me cobra, eu não entrego. Né? Então, como é que a gente ia cobrar de EIAs maior qualidade se os termos de referência não olharam para a singularidade do local? O que a gente vê, gente? O que eu observei? Muitos termos de referência que eram só cópias. Só cópias, assim, às vezes era o mesmo PDF, às vezes era copiado do anterior, sabe? Então, assim, termos de referência que não levam em conta a especificidade local, por quê? Né, não levam em conta, se você pensar que os termos de referência abordam muito pouco de unidade de conservação num lugar que é tomado por elas, não está dando conta, então não está levando em consideração a especificidade do lugar. Não leva em consideração a especificidade do projeto, porque se os TRs são os mesmos para subsídio e para a faixa de infraestrutura, que isso ocorreu, muito, muito similar, assim, uma é uma estrada com um canal, com linha de transmissão, e a outra é uma base de soldagem de tubos. Então, assim, temos que pensar nessas especificidades. Então, foi um resultado que até me surpreendeu um pouco, sabe? Os TRs apareceram aí como um ponto muito importante para a gente olhar. Claro que isso não exime a gente de ter estudos de impacto, né, realmente que sejam bons estudos de impacto, mas a gente fica com esse gargalo de que se o órgão ambiental não fizer os requerimentos, o empreendedor não vai dar de graça, né? E pior, gente, pior que isso é depois cruzar os dois resultados, né? Você vê TRs muito pobres que culminam em estudos de impacto bem medianos e que eles vão passando e eles estão aí. Né, eles são considerados válidos, os processos vão para frente, sempre tem que ter uma judicialização para essas coisas não ocorrerem, porque nos parece que, pelo próprio processo de licenciamento, eles estariam todos aí, né, eles teriam se concretizado, mas por outras ações eles embargam um pouco. Não estou dizendo que o processo de licenciamento não funciona totalmente, né? Ele vai ter aí algumas benesses, mas a gente tem que olhar para a estrutura dele, como ele funciona no geral, né? A limitação que um processo de licenciamento tem
para conversar sobre alguns temas relacionados a esses empreendimentos no litoral, né? E aí, eu não vou dar muitos spoilers, porque é uma tese, e super vou publicar ela, e vai ser inovação científica, né? Mas eu trago aí esse trabalho que ele já está bem encaminhado, e tem parceria com a professora Juliana, né? Com a colega Érica, que esteve aqui na semana passada, e aí um grupo de pesquisadores que a gente está trabalhando aí com os grandes projetos de investimento no litoral do Paraná, e os impactos, esse trabalho vai falar dos impactos nos ODS, né? Para quem não conhece ou quem não se lembra, os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Formalizados aí tem alguns anos, acho que 2015, se eu não me engano, que vieram depois fruto daqueles objetivos do milênio, para quem se recordar, né? Que são essas renovações da agenda ambiental, de onde a gente tem que chegar para o mundo não entrar em colapso total, né? Digamos assim. E eu trago esse trabalho para falar da minha tese de doutorado, que vai ligando todos esses pontos que eu passei hoje, sabe? Desde sair lá de São Paulo e vir parar aqui falando com vocês hoje. É um amadurecimento de todas essas etapas, é fruto de cada conversinha, de cada trabalho, de cada saída de campo, de cada audiência pública, de cada revolta, né? Porque a gente foi um grupo muito ativo também, uma época, digamos assim, quase que militando contra esses projetos, né? Tentando dar aquele chacoalhão nas pessoas, assim, tipo, olha, não é bem assim, né? Então, a minha tese, ela acabou trazendo muito do que eu não consegui tocar nesses anos todos que eu andei por aí, da graduação ao mestrado, né? Então, eu começo falando dos grandes projetos de investimento de uma outra perspectiva, já não falando tanto do licenciamento ambiental, nesse trabalho que está na tela, né? Trazendo uma perspectiva de como esses empreendimentos vão afetar lá na frente a gente alcançar esses objetivos de desenvolvimento sustentável, que é coisa da ONU e tal. Então, a gente está ligando uma escala aqui, ó, litoral do Paraná, pé no chão, a escalas mundiais, né? A gente precisa chegar no tal do desenvolvimento sustentável, e mais que esse termo tenha sido corrompido, né? Ele tenha sido forjado aí, amaciado por todas as esferas de discussão, pelas instituições, ele é mais ou menos o que a gente tem, né, para hoje, assim, sabe aquela história do o que tem para hoje? Pois é, então a gente fez essa ligação, porque a minha tese ela quer discutir né, esse trabalho que eu falo agora, como não faz sentido quando você pensa no desenvolvimento sustentável do litoral do Paraná, né? Assim, os grandes projetos de desenvolvimento, eles só vão impactar negativamente, né? A gente chegar a esses objetivos, o ganho é muito pouco, e a gente ainda está nessa discussão, né? Então, esse é o primeiro ponto da minha tese, que vai se ligando com uma pesquisa que eu desenvolvi a respeito do licenciamento ambiental no litoral do Paraná, achando os gargalos. Então, olha, o licenciamento não funciona bem, a gente já vê que os grandes projetos, eles não servem para o desenvolvimento sustentável. Eu também tenho um trabalho que vai trazer a agenda ambiental do litoral do Paraná nos últimos anos, né, faz essa retrospectiva para mostrar como isso tem a ver com a governança, com o conflito de interesses, né, do que a gente viu lá, a reportagem do Richa, a chantagem locacional da Subsi. Então, mostrar que, apesar de uma agenda ambiental que o litoral do Paraná foi desenvolvendo, com as suas unidades de conservação, com os seus atos internacionais de conservação e etc., tombamento da Serra do Mar, a gente tem uma série de outros projetos que ficam pipocando de tempos em tempos e vem prometendo ser a grande resolução. E um exemplo muito grande que a gente dá sobre isso é a engorda de matinhos. Até pouco tempo atrás, a gente estava se descabelando com a faixa de infraestrutura, mas daí agora mudou.
muda os políticos, muda a eleição, muda o Caixa 2, corre-se para outras coisas. E talvez, se a engorda não sair, alguém volte lá na ponte, um deputado chacoalhe essa questão da ponte ou da BR-101, aí aeroporto. A gente encontrou 23 empreendimentos previstos para o litoral do Paraná nesse trabalho que está na tela de vocês. 23 projetos, na ordem de trilhões de reais. Uma parte deles pública, uma parte deles privada, subsidiando o quê? Subsidiando uma série de empreendimentos que não vão levar ao que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Né? Então, assim, a minha tese ela vai fazendo esse catado todo, né? E ela vai juntando muitas coisas, uma linha de raciocínio e vai me permitindo construir um trabalho que não é de 4 anos, né? Ele vem desde o dia que saí de casa lá em São Paulo, sabe? Então, ele vem se construindo. Essa noção toda, ela não vem de hoje. E já, né, nos finalmente da minha fala, o que eu queria trazer hoje, sempre misturando muito as minhas percepções, é que um cara não vai fazer um doutorado do nada. Às vezes a gente acha que doutorado é aquela coisa, né, mestrado, doutorado, é aquela coisa muito longe, muito surreal, mas ela é uma construção natural do que te inquieta, né? Se você tem essa perspectiva para pesquisa, os teus insights eles vêm de muito antes, eles vêm se conformando ali, e não é nenhum bicho de 7 cabeças você se aprofundar num tema. Muito difícil você se aprofundar em temas complexos, com o apoio que a gente tem à ciência no Brasil, que é muito pequeno. Eu tive a oportunidade de cursar com bolsas, né? Esse foi um dos motivos que eu não continuei em Matinhos, por exemplo, no mestrado. Mas ainda assim a gente sabe que a gente está fazendo uma ciência ainda limitada aqui no nosso canto, que a gente não se conversa tanto com o que está acontecendo lá fora. Mas aí quando a gente conversa, a gente também tem que guardar as devidas proporções, porque o local, né, tem as suas especificidades, a gente tem que descolonizar a nossa ciência, perceber que ela foi feita aí por homens brancos todo esse tempo, e que a gente tem que começar a trazer as nossas pautas, né? E, assim, essa é uma pauta muito minha, que me tocou muito como pessoa, mas que é pesquisa, né? Pesquisa, e eu espero que ela contribua um pouquinho, não só para mim, que cresci muito como pessoa, desenvolvendo todos esses trabalhos, mas que ela semeie aí, que eu colha outros frutos lá na frente de um de vocês que utilizaram o meu trabalho como base, como a amiga Érica, que também virou uma amiga nesse tempo aí, trabalhando na pesquisa junto, a gente vai trocando ideia, e a gente vai fomentando esse senso crítico, esse questionamento da realidade, que a gente não pode comprar aquele discurso lá da CIAPAR, a gente não pode comprar aquele discurso lá da RPC, a gente tem muita coisa com tudo que a gente recebe de aporte da universidade, de toda a era da informação que a gente está vivendo, a gente é muito capaz de produzir coisas muito interessantes, de quebrar, de não fazer a mesma pesquisa que todo mundo está sempre fazendo, sabe, em outras localidades, pega esse método e reproduz. A gente tem muita condição, e um Viva o Litoral do Paraná, que é esse lugar que encanta e motiva tanto a gente, e que, quem sabe, com a nossa luta aí, não se transforme tanto nesse celeiro de indústrias e de interesses de poucos, né, políticos, privados e etc. É isso, gente. Acabou. É isso aí. Muito bom, Nani. Excelente. Hein, Nani? Primeiro, pessoal, gostaria que vocês pensassem aí, se vocês querem fazer alguma pergunta, aproveita que a Nani está aqui, uma especialista em impactos ambientais, nós tivemos uma sequência aí de apresentações na nossa ISHE, de pesquisas sendo realizadas na Mata Atlântica, justamente na contramão das propostas de, não vou nem dizer desenvolvimento, vou dizer de crescimento econômico, propostas para a região, investimentos públicos, em grande medida, a maior parte são investimentos públicos em empresas privadas.
né? Então, faixa de infraestrutura é um investimento público para viabilizar um porto privado. Então, por aí vai. Então, vocês têm alguma pergunta, alguma questão que vocês querem conhecer, saber, aproveitar a experiência da Nani que está aqui? Por favor, gente, vim para falar. Vamos conversar. Esse povo que está na ISH, ele é volumoso, mas é calado, sabe, Nani? A gente fica espremendo para sair alguma coisa. Ô, Leonardo, você que é um cara que sempre fala, sempre participa. Oi, gente, bom dia. Eu achei muito legal, acompanhei a trajetória da Nani desde a graduação, quando ela falou do intercâmbio, fiquei bem interessado também. Eu passei para o intercâmbio agora, para Portugal, não sei muito bem para qual campus eu vou ir para lá, estou na dúvida entre duas cidades, uma que é litoral e outra que é a capital, é no distrito de Leiria, e aí eu fiquei bem interessado, assim, tipo, gostei de todas as pessoas também que apresentaram antes dela, mas de saber que, tipo, aqui na universidade tem a possibilidade de fazer intercâmbio e que não é uma coisa relativamente tão difícil, assim, tão impossível, mas a gente está aí. E eu acho que é isso, assim, tipo, eu não sou muito... minha área de pesquisa não é a mesma aqui do ISH, né, em relação à pesquisa da Mata Atlântica. Eu entrei mais para conhecer e sair um pouco da minha zona de conforto, mas eu também estou trabalhando com o porto, foi uma coisa que a gente teve em comum, assim. O que você está trabalhando, Leonardo? Eu estou numa IC agora, em iniciação científica, com o professor Luizão, ali de gestão, agora de ciências, né? Uhum. A gente está buscando saber o que os professores falam ou englobam sobre o porto, sobre a poluição atmosférica nas escolas, com os alunos. Para depois disso a gente entrar com algum programa de educação ambiental ou de criação de material didático referente à poluição atmosférica e à a divulgação das ciências e das coisas relacionadas a isso. Uhum. Legal. É um projeto que ele já tem alguns anos, mas agora que a gente vai estar contatando os professores. E de começo eu não participava do projeto antes, né? Mas o pessoal que estava, eles abordaram populações de determinadas regiões ali para ver como é que eles percebiam a poluição atmosférica. Aí fizeram uma relação de diferentes bairros, os bairros mais carentes, outros bairros mais de classe alta, e compararam, né, com essas várias pesquisas que tem ali mesmo sobre o porto, né, de Paranaguá, sobre a poluição, os líquens, as amostras de cascas de árvore também, que são indicadores de poluição. Foi englobado de todos esses trabalhos. Mas não sei se eu vou seguir essa área. Estou muito na dúvida ainda sobre o que faço no intercâmbio, como no mestrado, assim, estou bem perdido. Fique tranquilo. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas aleatórias também sobre a trajetória, façam, porque eu aproveitei para trazer isso mesmo para, tipo, sair com um pouquinho a pulguinha atrás da orelha, assim, né? Eu passei tantos anos aí batendo cabeça e, no fim, hoje eu vejo que tem uma trajetória linear ali, né? Tudo fez muito sentido. Então, às vezes, o que não faz muito sentido para vocês agora vai fazer daqui a pouco, sabe? As peças vão se encaixando, né, Nani? Felizmente a gente não controla. Felizmente a gente não controla tudo. Então as coisas vão indo. Muito do que eu fiz serviu para eu saber que eu não queria fazer. Sabe? Tipo, ir trabalhar em laboratório, não sei o quê. Nossa, não era para mim, né? Então. Eu só queria saber quando que sai a candidatura para prefeita. Que sai candidatura para prefeita? Que é? Não, que você estava falando no começo lá, quando você tinha 10 anos, que você chegou... Porque eu votaria em você, sinceramente. Você não desistiu dessa ideia, né? É uma pena. Olha as ideias, eu queria botar todo mundo em ônibus, tirar de São Paulo. Mas você sabe, Nani, eu conversando com uma técnica da Prefeitura de São Paulo,
da prefeitura não, do governo do estado de São Paulo, que trabalhava no órgão ambiental das águas lá, como que é o nome, Paulinho? CETESB? Da CETESB. Na época da crise hídrica, aquela crise a mais forte que teve lá em São Paulo, que não tinha água nem para puxar descarga, né? 2015, se eu não me engano. Então eu conversando com essa técnica de São Paulo, ela falou que, tipo, 20 anos antes da crise, eles orientaram o governo do estado de São Paulo e a prefeitura da cidade de São Paulo a começar a desenvolver um programa de incentivo à saída da população de São Paulo para outras cidades do interior, mas assim, algo planejado, algo bem elaborado, porque a cidade de São Paulo não ia mais comportar os recursos, né, os recursos naturais não dariam conta de abastecer a cidade. E fizeram inúmeros diagnósticos, inúmeros estudos, inúmeras tratativas e deram tudo para os prefeitos, para os governadores, e o tempo todo. Resultado, isso nunca foi cogitado. Então, a tua ideia de 10 aninhos não é tão distante de uma realidade possível. Realmente, a cidade de São Paulo precisaria desafogar. E mais do que isso, né? Mais do que a cidade de São Paulo, o Brasil inteiro deveria estar plantando trilhões e tantos trilhões de árvores quanto moedas de real são impressas para aumentar a nossa inflação e aumentar o poder aquisitivo dos mais ricos. É o número de árvores que a gente deveria estar plantando nesse exato momento, né? Sem parar por anos. Então você não está equivocada, não, tá? Paulinho, você queria fazer uma pergunta, né? Não muito difícil, Paulinho, por favor. Não é nem uma pergunta, estou verificando assim, toda a tua fala, fiquei lembrando que, na verdade, quem está planejando o desenvolvimento territorial do litoral são os empreendimentos, como sempre, né? E hoje à tarde vai ter uma reunião lá, convocada pelo GAEMA, até não sei se a Ju e a Lili participam alguns lá, sobre uma ação civil pública relativa à revisão do zoneamento ecológico do litoral em relação àquela tal zona de desenvolvimento diferenciado. Então vai ser hoje à tarde, até eles pediram para convidar. Nani, se você puder participar, Lili... Manda o link agora. Eles pediram para convidar uma ova, não é assim que se faz as coisas, né? Eu recebi, convidaram 5 pessoas, eu, o Castela, o Vedor, né? E no convite veio, se a gente quisesse, chamar outras pessoas. Né? Mas, poxa, para convidar as pessoas para participar de uma reunião, a gente tem que ser avisado com antecedência, porque a gente tem cronograma, né? Só uma parte, porque não é assim, vai ser hoje à tarde, né? Eu mesmo estava surpreendido aqui, acabei de ver o e-mail de novo. Mas essa é a questão que mais me pega na reflexão aqui, porque... Por outro lado, nós estamos também numa região que tem, assim, uma das mais planejadas, em termos de instrumentos já feitos historicamente, né? Plano diretor, plano isso, plano aquilo, plano de bacia hidrográfica, etc. E esses planos não se conversam e na prática, quem planeja mesmo são os empreendimentos, né? Eu acho que isso não é só aqui, né, Nani? Você tem visto em outros lugares também, né? O próprio exemplo aí da Lili, né? Quanto tempo o governo do estado de São Paulo sabia da crise hídrica, etc., continuou não fazendo nada, e agora estão fazendo a transposição de um rio lá da Baixada Santista, que vai acabar ali com uma manguezal, caramba. Tem projeto de transposição do rio Ribeira para São Paulo. Olha a distância que o rio Ribeira tá, gente. Quer dizer, só interessa... Não, e detalhe, né? O rio Ribeira é super contaminado por chumbo. Né? O Vale do Ribeira é famoso pelo mal de Alzheimer, não de Alzheimer, o mal de Parkinson. Epidemia de mal de Parkinson no Vale do Ribeira, nas comunidades rurais, quilombolas, nas comunidades tradicionais, por conta da contaminação por chumbo. E aí eles querem transpor as águas do Ribeira, já ouvi essa história 1000 vezes, para São Paulo, né? Então,
E é sempre uma resolução merda, desculpa, para um problema que já está aí há muito tempo, que foi desgovernada, né? Que não teve atenção em nenhum momento, assim. A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. E assim, né, Nani, o que você mostrou aqui para nós, gente, e eu acho que isso é importante para as pessoas que estão assistindo a nossa ish aqui da Mata Atlântica, é porque, assim, a Nani deixou claro aqui, né, nós estamos num dos maiores remanescentes de Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica do Brasil. São remanescentes, são fragmentos, porque são cortados de todos os lados por rodovias, estradas, cidades, né? Não dá para a gente dizer que é um contínuo, porque não é, tá? Não é o conceito de contínuo não tem nada a ver com o que nós temos aqui no litoral. Quando a gente olha a imagem de satélite, dá uma impressão de ser um grande maciço florestal, mas ele é um animal selvagem, mesmo um mamífero, tem muita dificuldade de atravessar a BR-277 sem ser atropelado. Uma onça pintada, uma sussuarana, uma anta, um porco do mato, né? Até mesmo aves. A Juliana orientou uma estudante aí que estudou aqui, a Alexandra Matinhos, né? Então, é uma infinidade de animais que são atropelados, a gente não pode chamar isso de um contínuo florestal. Mas a ideia, gente, que muita gente não sabe, e por isso que é importante trazer essas informações que estão sendo pesquisadas, ou seja, não é a opinião da Nani. A Nani estuda isso desde a graduação. Ela já é uma especialista sobre esse assunto. Ela já é uma especialista, e é por isso que a gente convidou ela, a Érica, né? E todo mundo que veio aqui para conversar com vocês. A gente não está chamando pessoas aqui para dar opinião. Nós estamos chamando pessoas para explicar o que elas estão fazendo e o que isso significa. Então, o que isso significa? Significa que nós temos hoje no Brasil um plano de desenvolvimento para o país que vai contra tudo o que todo mundo está falando para, por exemplo, evitar aquecimento global. Né? Que vai contra todas as assinaturas que o Brasil fez nas COP, nas conferências das partes sobre meio ambiente. Na Rio 92, na Rio +20, em todas as conferências sobre meio ambiente que nós assinamos e nos comprometemos com as metas de Aichi, com as ODS que a Nani falou, e eu fiquei muito feliz de ver, Nani, que você migrou para essa área, o teu trabalho, porque é sensacional essa área, super necessária. Os ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, tudo aquilo que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável falam que é para nós fazermos, que é a Agenda 2030, o litoral do Paraná e o Brasil, de modo geral, fazem o contrário, gente. Sabe? É assim, ó, diga-me o que você quer e eu vou fazer o contrário. É quase uma brincadeira de mau gosto. Tudo ao contrário. Porque a gente já sabe, nós já temos exemplos, está saindo um livro agora, até o fim do ano, ou no mais tardar no início do ano que vem, que nós estamos organizando, sobre os impactos ambientais do Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, e um dos trabalhos é de uma economista que mostra o mito do emprego, né, que foi exatamente aquele cartazinho lá que chamou a atenção da Nani, que ela começou a pensar no TCC dela. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade que as pessoas vão ter o emprego dos sonhos. Não é verdade, gente. Isso é um mito. E a Tequinte é o exemplo do quanto isso é um mito. Centenas de trabalhadores foram demitidos da noite para o dia. Da noite para o dia. Sem nada, gente. Sem aviso prévio. Sem aviso prévio. Eles chegaram na empresa e o cartão deles não passava, gente. Eles chegaram na empresa com o cartãozinho, aquele crachazinho que fica aqui, ó, que tem o código de barra, para passar na catraca, e o cartão não passava. Porque aquela pessoa que o cartão não passou na catraca foi impedida de entrar na empresa porque ela foi selecionada para ser demitida. E o nosso ex-aluno, o menino que era fotógrafo, Péricles, que foi aluno da Juliana Quadros no mestrado, era fotógrafo e foi lá para fotografar o desespero das pessoas. Ele se ligou de que aquilo era uma sacada histórica e foi lá fotografar. Então está documentado pelo Péricles o desespero das pessoas, da mentira que eles criam.
Então, a gente aqui, nós somos estudantes de uma universidade, a gente tem que saber o que está acontecendo no nosso território. Né? Tem gente que não gosta de se meter, esse é o grande problema do país. Você acabou de falar que lá na Alemanha o povo gosta de protestar. Eu assisti um protesto pela TV na Alemanha, que tinha 1 milhão de pessoas protestando porque tinha formol no ovo. Eu falei, gente, aqui no Brasil a gente junta gente para protestar a favor de um projeto de recuperação de orla sem pé nem cabeça, com péssima qualidade técnica, algo que futuramente vai comer o dinheiro, carésimo, mais caro ainda do que aquele outro projeto estapafúrdio de Camboriú. E as pessoas vão no protesto bancado pela burguesia local e pelo comerciante, pela Câmara de Vereadores, pela Prefeitura, etc. Né? Então, aqui é o contrário, assim, as pessoas fazem um protesto a favor do presidente, né? A favor do empreendimento. É uma coisa surreal, né? É uma coisa surreal. Então, assim, Nani, a gente está... É super importante ter pessoas como você, como a Érica, né, que entraram nessa vibe de não se conformar com as coisas e investigar isso a fundo do ponto de vista científico, né? Então, agradeço demais mesmo pela sua apresentação, muito legal o modo como você elaborou ela. Tenho certeza que vocês têm deixado um legado bacana, assim, de ex-alunos do setor litoral, né? Um legado assim, de pessoas que foram para uma área de pesquisa, de transformação social, né? Porque o teu trabalho, ele motiva notas técnicas, o teu trabalho tem informações que contestam documentos que estão sendo ditos como verdadeiros, contesta mitos, contesta historinhas, coloca o dedo na ferida, dizendo, olha, gente, com esse tipo de termo de referência, vocês querem fazer um impacto ambiental? Né? Então, você tem metido a mão no vespeiro, porque eu acho que essa é uma das áreas mais sinistras da área ambiental. E é super relevante, né, estar trazendo essas informações. Então, agradecemos demais, tá? Obrigada, Lívia. Obrigada. E acho que, se eu puder falar a última coisa, assim, né, é que gestão ambiental, ciências ambientais, às vezes parece um negócio muito, né, que você fica perdido, você quer focar em alguma coisa, mas tem tanta coisa para investigar, gente, tanta coisa para melhorar, tipo esses processos, né, o que é o licenciamento? Alguém inventou isso, e a gente tem que continuar, né, tipo... investir em pesquisa de gestão ambiental. A Liliane falava isso no começo do curso e a gente não entendia muito bem. Ela falava, mas existe pesquisa em gestão ambiental. Não estou entendendo nada. Agora eu entendo, né? Eu entendo que talvez eu fui uma das poucas do curso que queria fazer gestão ambiental mesmo, né? Porque foi difícil achar uma área aí, mas você acha que a gente tem que começar a meter a mão no planejamento, nas políticas, que esse é um lado da área que precisa ser visto, né? Graças a esses estudos, a gente tem bala na agulha para contestar, né? Porque se dependesse da motivação política local, nós teríamos termoelétricas a carvão aqui. Né? Salve Tereza Urban. Então, cada projeto mais estapafúrdio, e claro, né, gente, tem coisas que não tem como, a gente quer, eu quero a orla bonita, mas não precisa ser um projeto cagado, errado, mal feito, tecnicamente polêmico, caro, e outra, cadê as alternativas ao projeto? Exatamente. Então, deveria estar lá no estudo de impacto ambiental alternativo. Por que só estão apresentando uma única alternativa? Né? Existem outras. O professor Bigarella, lá, você está lá na geografia, você sabe, o nome do Bigarella é muito forte lá. O Bigarella sempre falou o que ia resolver o problema aqui. E ele era o cara que mais entendia de sedimento de praia do Brasil. Uhum. Você não escuta o que o maior especialista fala, o que a gente escuta? Quem que você vai escutar? Não é? Então, é isso, né?
Nós queremos uma melhoria na nossa orla. Não tem ninguém que não queira. Nós queremos melhoria na nossa cidade. Eu também quero uma ponte para Guaratuba, Nani. Mas eu não quero a pior ponte do mundo, passando pelo pior lugar, devastando mais floresta do que sobrou. Eu não quero uma rodovia de alta velocidade para Guaraqueçaba. Eu quero uma estrada que as pessoas aproveitem a paisagem, aproveitem a história do local, aproveitem o local, respeitem a biodiversidade. Eu não quero uma rodovia de pista dupla, com canaletas, sabe, uma coisa monstruosa. A gente tem tanta opção, então não é ser contra, né, o avanço das cidades, mas assim, tem muito jeito de fazer as coisas. E a gente... Uma das questões mais terríveis é que os projetos, quando eles são apresentados, eles nunca apresentam as alternativas. E como as pessoas, em geral, não têm um conhecimento técnico para pensar alternativas desse tipo, nem na área do urbanismo, nem na engenharia, etc., acaba ficando no discurso a seguinte questão: ou este projeto, ou o atraso, ou fica como está, ou anda para trás, né? Então, isso é a ideia que move as pessoas. Ela é muito sedutora, essa ideia. Do tipo, é isso ou nada. Então, no meio político, nas associações comerciais, esse é o argumento. E para desmontar isso, só com muita educação, né? Com muita... lutar contra uma maré mesmo, né? Mas justamente porque a gente tem uma outra frente para usar, que é no aspecto técnico, no planejamento, que é questionar a integração dos planejamentos, dos planos, né? E isso aí também depende de força política, é difícil mesmo, mas tudo bem. E o uso dos planos, né, Paulinha? Porque não só integrar, né? Se vem uma zona de desenvolvimento diferenciado, né? O que é isso? De onde que tiraram essa ideia? Que justifica? Até hoje ninguém justifica aquele polígono com aquele formato. Exatamente, é isso que é o tema é um processo administrativo que está rolando pelo Ministério Público, uma recomendação administrativa para se fazer a revisão do plano diretor, né? E vai virar uma ação civil, provavelmente, né? Vamos ver. Bom. Então, tá bom. Então, Nani, poxa, eu quero